Hoje eu tenho uma mensagenzinha que é do meu coração pro seu. E na verdade ela é bem recente do meu coração pro seu. Ela tem ficado muito na minha cabeça essa semana, porque... Vou dar uma contextualizada assim primeiro, mas... Minha faculdade voltou, tem 2 semanas, eu tenho começado a fazer estágio. E assim, a rotina simplesmente foi de muito tempo livre a praticamente nenhum tempo livre. E começou a ficar muito difícil de conciliar todas as minhas questões e todas as minhas prioridades e várias as preocupações, enfim, em relação ao meu tempo de devocional e meu plano de leitura bíblica. Foi ficando muito complicado de conciliar todas as coisas. E eu fui deixando coisas passarem, enfim, e aí eu fiquei a semana inteira refletindo sobre o diálogo de Jesus e Marta em relação a Maria. Eu queria entrar nele, rapidinho. Em Lucas 10 a gente vai encontrar isso, Lucas 10, 38. Vai falar, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés de Jesus a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. E o que tem sido essa grande reflexão? Por que isso tem martelado tanto na minha cabeça durante essa semana? Porque Jesus, ele é muito específico, porque Marta estava preocupada com várias coisas. E Jesus fala pra ela que ela está preocupada com muitas coisas, mas somente uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Não fala que Maria escolheu uma boa parte. Fala que Maria escolheu a boa parte. O que implica que estar aos pés de Jesus é a única boa parte. E eu comecei a refletir, assim, sobre isso. E eu comecei a ficar, caraca, velho, mas isso é muito forte. Porque não implica que estar aos pés de Jesus é uma das grandes boas partes, mas é a boa parte. É a única coisa com a qual as nossas preocupações devem estar sendo gastas. E no que então isso implica? Que nenhuma outra preocupação tem algum espaço e não existe mais nenhuma outra parte que é boa. Somente uma parte é boa. A boa parte, que é estar aos pés de Jesus. Muitas coisas de fato são louváveis, afinal, as preocupações de Marta eram super válidas, sabe? Eu já ouvi uma frase que eu acho muito interessante, de que, cara, só existem Marias porque existem Martas. Só tem como alguém ficar aos pés de Jesus se tiverem pessoas também servindo. Isso é muito bom sempre que a gente vai falar sobre o serviço, sobre o voluntariado e, enfim, todas essas coisas, porque de fato só vão existir Marias se tiverem Martas. Mas o ponto é que, ainda que sejam louváveis, as nossas preocupações, elas só têm um destino. As nossas preocupações, elas só têm um lugar. Só existe uma parte que é a boa parte, a grande parte com a qual nós devemos gastar os nossos esforços, gastar a nossa vida, com a qual os nossos olhos devem estar constantemente fixos, que é a boa parte, estar aos pés de Jesus. Então, naquele momento, cara, Marta não estava ouvindo as palavras de Jesus. Marta não estava aos pés de Jesus, simplesmente porque muitas coisas a cercavam, muitas preocupações a cercavam e ela estava muito preocupada com várias coisas. E várias coisas, igual eu falei, muito louvável. Ela estava servindo ao Senhor. Mas o grande ponto aqui é que existe uma boa parte, sem ela todas as outras não fazem sentido. O serviço não vai fazer sentido se antes não tiver uma contemplação, se antes não tiver um encontro com essa boa parte, vão ser só esforços sem sentido. Não vão passar de simplesmente preocupações inúteis que não vão gerar nada. E Jesus, ele ainda diz outra coisa, que aqui tá a grande preciosidade dessa fala dele, que é, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Isso é muito precioso e isso é muito lindo, no sentido de que, cara, existem várias preocupações. Existem várias, mas somente uma é digna de preocupação e somente uma é boa, mas mais do que isso, somente essa não vai ser tirada, porque afinal, trabalhos passam, você perde emprego, casamentos terminam, as pessoas morrem, a família passa, a faculdade chega ao fim, os seus parentes se vão, mas a boa parte não vai ser tirada. Até mesmo o nosso próprio corpo e a nossa vida passa, mas a boa parte não nos será tirada. Isso é lindo, isso é profundo, isso é grande. Então,
o entendimento de que o nosso amado não nos será tirado e a parte que é eterna, com a qual nossos esforços de fato não se perdem, é estar aos pés de Jesus. Essa é uma outra frase que eu gosto muito. E eu vi isso num livro da Elizabeth Elliot falando sobre o serviço da esposa para com o marido, e muitas vezes o marido não cristão, e a esposa faz esse serviço, e esse serviço ele se perde no marido no sentido de ele não reconhece isso. E ainda que as pessoas não reconheçam os esforços que você faz e o serviço que você entrega, ainda que os seus esforços eles se percam na primeira pessoa com a qual ele se encontra, eles nunca vão se perder em Cristo. De novo, o serviço começa com contemplação. Marta só vai fazer sentido se em algum ponto ela se encontrou como Maria, porque o serviço não faz sentido se não existe um momento em que nós estamos aos pés de Jesus, porque a verdade é que tudo que a gente faz, de fato a gente teve um encontro genuíno com Jesus, as coisas têm um propósito, nosso serviço tem um propósito, nosso casamento tem um propósito, nossa família tem um propósito, nosso corpo tem um propósito, tudo começa a ganhar um propósito, mas sem contemplação, esse propósito não vai ser claro. Então, de fato, em tudo que nós fizermos, façamos como que para o Senhor, que nós de fato glorifiquemos a Deus em tudo que nós façamos, mas existe uma boa parte que vai além de todas as coisas com as quais a gente pode se gastar, que é se gastar aos pés de Jesus. É estar naquele lugar, é estar nesse ambiente. Essa é a boa parte, ela não nos é tirada. Isso é muito profundo, isso é muito bonito. Essa é a boa parte, essa é a única boa parte. Porque poucas coisas, ou talvez uma só, é de fato necessária, que é estar aos pés de Jesus. E a verdade é que muitas vezes a gente cai na rotina, a gente cai em diversos turbilhões e a gente se esquece da única parte que é de fato relevante. A gente começa a se desgastar e a gente começa a se sobrecarregar e nós começamos a nos perder de fato. Porque a gente tem negligenciado a única parte que de fato é digna dos nossos esforços, que é estar aos pés de Jesus e contemplar e ouvir as suas palavras e conhecer a sua pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que muitas vezes a gente se acomodou com o silêncio de Deus, como se fosse normal que em determinados períodos da nossa vida Deus não estivesse falando com a gente. E eu acho que isso muitas vezes é um engano. Porque muitas vezes a gente não está escutando a voz de Deus porque Ele está sussurrando e nós estamos muito cercados de sons. Então, muitas vezes, quando a gente está em algum momento em que a gente não está conseguindo ouvir os direcionamentos e a voz de Deus, o que Ele quer de nós e o que Ele está nos contando, o seu coração, provavelmente é porque nós estamos muito cercados de outras vozes, porque nós estamos muito cercados de outras obrigações. Então, nesses casos, se Deus está sussurrando e a gente está num lugar muito barulhento, a gente precisa calar um pouco esses barulhos, para que a gente consiga ouvir de forma clara o sussurro de Deus, que a gente possa ouvir de forma clara aquilo que Ele está querendo nos dizer. E não se engane, é muito, muito, muito fácil cair na rotina, a nossa mente começar a entrar em turbilhão, nós nos sentimos sobrecarregados, nós ficarmos exaustos e cheios e cheios e cheios de informação. Não é difícil que a nossa mente fique cheia de informação hoje em dia. O ponto é que são várias informações inúteis e a coisa que de fato é a boa parte e a necessária tem ficado de lado. Então, muitas vezes, nós somos igual Marta, que não estava ouvindo a voz do Senhor porque ela estava cercada de muitos outros sons e que muitas vezes são louváveis. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é só o pecado que nos afasta de Deus. Muitas vezes coisas louváveis, bênçãos, elas têm tirado os nossos olhos do que de fato é a boa parte. E muitas vezes a gente então fica acomodado com o silêncio de Deus, quando na verdade tudo que a gente precisa é parar um pouco para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Porque a gente tem ficado muito cercado de sons e aí de fato fica muito difícil de ouvir a voz dele. Mas às vezes quando a gente começa a calar tudo isso, a gente se senta aos pés de Jesus, a gente escuta aquilo que Ele tem para nos dizer e a gente tem essa boa parte que não nos vai ser tirada. E essa é a beleza de conhecer a Deus. E enfim, isso ficou muito na minha mente durante essa semana, porque essa semana foi um turbilhão, um monte de novidade, um monte de informação. E a verdade é que eu não quero perder a boa parte, sabe? Ainda que tenham diversas coisas louváveis e são bênçãos de Deus. Eu orei tanto por todas essas coisas. E glória a Deus por elas estarem chegando. Mas não adianta nada todas essas coisas se a contemplação não estiver em primeiro lugar. Então, que isso também possa ser uma verdade, assim, pra você. E você possa, de fato, viver em cima disso. É isso. Espero que tenha ajudado, espero que tenha sido bom e